Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, nós aqui reunidos lhe agradecemos por mais essa oportunidade de realizar o nosso estudo nas nossas quarta-feiras. Hoje, que o nosso irmão Alberto não pôde comparecer, nós iremos realizar a continuação do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a tua permissão, Senhor, com a tua presença entre nós. Peço que o Senhor ilumine as nossas palavras, os nossos pensamentos, que nós possamos sempre estar em conexão durante esse estudo com o alto, com a espiritualidade superior, e que nosso estudo possa ser, mais uma vez, esclarecedor a todos nós. Nós possamos não apenas aprender as lições do Evangelho, como também colocar em prática nas nossas vidas. Pai, nós pedimos nesse momento a tua bênção e a tua misericórdia sobre todas as pessoas envolvidas nesse estudo, as que estão aqui presentes, as que não puderam participar hoje por motivos pessoais. Que seus bons espíritos possam visitar o lar e o coração de cada um, Senhor, abençoando, dando um passe reparador, aplicando um passe reparador nas energias de cada um dos irmãos conectados conosco, ainda que somente em pensamento, nesse nosso momento de estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Vamos lá. Boa noite. Aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos seguir aqui o nosso estudo. Nós estamos no item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós paramos no nosso último estudo na segunda-feira. Nós terminamos o item 2 que falava aqui, explicava sobre os saduceus. Então, agora nós vamos entrar na parte que explica um pouquinho aqui sobre os samaritanos. Não tem como falar sobre os samaritanos sem relembrar aqui pelo menos duas das passagens bíblicas mais importantes, né, com relação aos samaritanos, que seria a parábola do bom samaritano e a conversa de Jesus com a samaritana no tanque, no poço. São duas lições ali bem exploradas por Jesus com relação a essa... A gente percebe que tinha já desde aquela época, e tem ainda hoje, né, muita divisão, ainda entre os judeus, né? Você vai ver que aqui, nesse texto mesmo dos samaritanos, nós vamos ver que vai começar justamente falando do cisma das 10 tribos, que após a morte do rei Salomão, a divisão que tem entre esses povos ali que tinham se unificado, né? Então, Jesus utiliza os samaritanos, entre os samaritanos e os judeus, tinha uma rivalidade muito grande, tanto que na Samaria os judeus adoravam em um lugar e os samaritanos adoravam no monte, eram em locais separados, eles não frequentavam os mesmos lugares, e Jesus utilizou disso para nos demonstrar, na parábola do bom samaritano, por exemplo, que o próximo é qualquer pessoa que puder nos ajudar, oferecer a mão. E qualquer pessoa que nós pudermos ajudar, estender a mão, oferecer qualquer tipo de ajuda, por mais simples que seja. Na questão da conversa de Jesus, né, acolhedora com a mulher samaritana no poço, ainda de uma forma mais profunda, ele nos mostra ali sobre o acolhimento que se deve ter, né? Ele mesmo sugere aos discípulos passar por Samaria, mesmo sabendo de toda essa rivalidade, mesmo sabendo desse ódio dos samaritanos para com os judeus e vice-versa, apenas para exemplificar ali como que o reino de Deus, essas pequenas coisas, por exemplo, o credo, a religião, a fé que professa, quais as coisas que acredita, essas coisas acabam ficando ali num segundo plano. Jesus se utiliza disso muito para nos exemplificar ali a questão da moral, da conduta cristã, né, da conduta de amor ao próximo. Então,
iniciando o nosso estudo do texto aqui, vai nos dizer lá que após o cisma das 10 tribos, que é justamente essa separação que houve após a morte do rei Salomão, né, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Por quê? Ficou o reino após esse cisma, né, essa separação, ficou o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, certo? Então, Samaria ficava como capital do reino de Israel. Foi destruída e reconstruída várias vezes. Tomou-se sob os romanos a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Aqui está falando um pouco da história de Samaria, pelo que passou, qual que era a importância dela na região, naquele contexto. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Como eu disse, né, após a separação ali da morte do rei Salomão, formou-se o reino de Israel e o reino de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Então, está dizendo aqui que após a separação, Samaria adotou algumas reformas ali, e para não ter que ir até Jerusalém, que era onde se celebravam as festas religiosas ligadas ao povo judeu, eles adotaram essas reformas, adotaram o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros ali da Bíblia, né, do Antigo Testamento, que continha a lei de Moisés, rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados, ou seja, não reconheciam a partir de Jesus e os apóstolos, né, como textos sagrados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único, a divergência das opiniões religiosas. O que esse texto nos deixa bastante claro? Que havia esse ódio com relação à questão dos judeus e os samaritanos dos dois lados. Tanto os judeus não aceitavam a fé professada pelos samaritanos e por isso eles eram desprezados, eram tidos como heréticos, assim como também os samaritanos não reconheciam nenhum dos textos novos, eles admitiam somente o Pentateuco como os livros sagrados, né, que era a lei de Moisés, e também, por conta disso, consideravam que os judeus não eram dignos, né, não eram honrados e que a fé deles era deturpada, enfim. Havia sempre essa dissidência aí com relação à religião. E o fundamento único da divergência era as opiniões religiosas, ou seja, eles descendiam até de um mesmo povo. Se a gente pegar a origem de Samaria ali, é uma linhagem de judeus também, né? Fosse a mesma, e o texto aqui nos destaca, né? Se bem que fosse a mesma origem das crenças de uma e outra, né? Ambos se baseavam em Moisés, no Antigo Testamento, tanto o judaísmo quanto a religião dos samaritanos, e aí acabaram que essa dissidência que houve, né, esse braço que nasceu ali da religião, era considerado como se fossem os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nápoles e em Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Ou seja, a gente vai ver que após milênios e milênios da vida de Jesus, ainda existe ainda os samaritanos, eles ainda têm essa questão religiosa muito forte e ainda continua, né, mantendo esse rigorismo, né, esse rigor com relação à lei de Moisés, até essa questão que se destaca no texto aqui, de só contrair aliança entre si, ou seja, eles são um povo que eles se mantém no seu círculo fechado ali, como se somente a fé deles fosse a verdade.
Os judeus ortodoxos, por outro lado, também contribuíram para essa divisão, né, essa dissidência, com relação também a esse extremo rigor, né, no segmento da lei de Moisés. Então, basicamente, ali sobre os samaritanos vai falar isso. Aqui, lembrando, né, a gente está no item 3, que se chama Notícias Históricas. Então, o que a gente vai ver aqui a respeito desse povo não é contando histórias, nem parábolas, nem analisando condutas, nem nada disso. São registros históricos para simplesmente contextualizar isso dentro do Evangelho, certo? Alguém quer fazer algum comentário? Quer acrescentar alguma coisa com relação aos samaritanos? Eu acho interessante essas passagens, né? Eu acho que eu estava até lendo aqui, porque eu tenho um livro aqui, Boa Nova, e fala de Jesus na Samaria, né? Dessa conversa que ele teve com essa samaritana que estava pegando água no poço de Jacó, né? E Jesus chega e pede água a ela. Então ela fica assim, como se diz assim, como é que o senhor vai pedir, um judeu vai pedir água à samaritana, né? E aí, depois da conversa, então, ela é envolvida pelo olhar de Jesus naquele magnetismo, e realmente, depois ele disse, eu posso lhe dar água viva, né? Que, no caso, seria, né, os ensinamentos, o amor de Deus, e assim, ela sai renovada, né? Então, assim, mostrou, nessa passagem, mostra Jesus, ele rompendo essa barreira, porque muitos tinham até um atalho, que quando eles iam, para que passava perto de Samaria, eles tinham um atalho para nem passar na porta da cidade, como se diz, né, no caminho, Sim. de tão rejeição que havia. Então, e Jesus quebrou com essa passagem, ele rompe nessas convenções sociais e religiosas, né? E conversa depois com os apóstolos, é bem interessante. Essa questão da conversa que ele tem com a samaritana no poço muda totalmente ali evidencia muito essa questão da rivalidade que tinha, mas também muda muito porque pelo ato dele de amor, de conversar com a mulher samaritana, de instruir ela, de falar essa questão justamente, eu posso lhe dar a água viva que vai saciar a sua sede para sempre, e de acolher ela ali, tanto que essa mulher samaritana, depois na Samaria, ela se torna uma das maiores defensoras, né, de Jesus. Ela depõe a favor dele a todo momento, depois por conta disso, por conta de um simples ato de amor ali, de acolhimento, né, de uma pessoa que já era excluída também na sociedade samaritana. Exatamente, porque os judeus consideravam eles impuros, né? Por conta assim pronto, essa samaritana mesmo. Então era uma mulher que tinha mais de um marido, né? De um homem. Então assim eles achavam, né? Os judeus não concordavam, né? E também tem assim, como você falou aí, que teve essa divisão das tribos do norte e que se eles foram vencidos, né? Pelos romanos, então assim muitos foram levados para o cativeiro e aqueles que ficaram, então, foram se misturando com outros povos que vieram de lá, pagas, e foi como se diz, mudando a cultura, os costumes, e muita coisa foi mudada nas escrituras por conta disso. E aí os judeus achavam que eles eram, como se diz, infiéis, traidores, porque mudou muita coisa, né? Tinha uns costumes diferentes, a questão, como você falou, né? Da questão da adoração, e Jesus disse, o lugar da adoração é dentro de nós, o verdadeiro templo é dentro de nós, não em Jerusalém, nem nesse monte aí que eles, que eles criaram. Assim, é Eles bem tinham um monte. É muito interessante essa questão, porque justamente, né, destaca como que se cria, né, uma briga, vamos dizer assim, né, uma contenda que, por conta de algumas não concordâncias ali do texto da própria lei de Moisés, os povos samaritanos, por exemplo, ficaram excluídos, né? Até hoje eles têm essa questão, que até se destaca ali no texto, de só realizar alianças entre eles, ficou um povo um pouco apartado, e é de origem judia também, né, que veio dos judeus também. É uma questão de demonstrar ali esse apego ao materialismo até da lei divina.
Bom, seguindo aqui, deixa eu só ver aqui, a gente está na parte de, agora vai entrar na descrição de sinagoga, né? Do grego sinagogue, assembleia, congregação, significa onde os judeus se juntavam, né, se reuniam para falar sobre a palavra de Moisés. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão. Aqui ele vai dar a divergência, né, a diferença que há entre templo e sinagoga, né? O templo só havia o templo de Salomão, que era em Jerusalém, que era esse que se cita ali com relação aos samaritanos. Eles não queriam justamente ter que ir nesse templo de Salomão, por isso que eles começaram a adorar no monte, para não ter que ir em Jerusalém. Então havia somente de templo, somente esse de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as festas da Páscoa, da Dedicação e dos Tabernáculos. A Bíblia narra muito isso, porque nessas passagens, nessas oportunidades, é que Jesus também frequentava Jerusalém para comparecer nessas festas. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. Isso era uma tradição deles, do povo, e a família de Jesus não era diferente, eles se deslocavam até Jerusalém para comparecer sempre nessas festas. Era algo sagrado para eles. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas. O que eram sinagogas? Eram edifícios mais simples, onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sobre a chefia dos anciães, dos escribas ou dos doutores da lei. Então, templo era o templo de Jerusalém, onde tinha as festividades, onde tinham os cultos públicos e as festividades do povo judeu que se concentravam nesse templo de Salomão. Tá? E as outras cidades, como não possuíam templos, o lugar para se adorar eram nas sinagogas. São onde eles se reúnem principalmente aos sábados para fazer as peças públicas. Todo mundo pode participar, é aberto. Tanto que a gente vê, né, ele vai destacar isso no texto também, que a gente vê Jesus por várias vezes ensinando nas sinagogas, mesmo sem ele ser um doutor da lei ou escriba, enfim. Né? Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, era o Pentateuco também, tá? Seguidas das explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades por eles habitadas, servem-lhes de templos para a celebração do culto. Ou seja, todos os lugares ali, as cidades onde eram povoadas, onde tinha povos judeus, eles tinham essas sinagogas para eles poderem fazer os cultos deles de celebração. Aqui era a parte que a gente iria chegar até hoje. Se der, a gente passa um pouquinho aqui também. Não vamos tentar não fazer o nosso estudo com a mesma duração hoje, porque como o Alberto não pôde participar para a gente fazer a leitura do Livro dos Espíritos da série Nosso Lar, para a gente não ficar muito cansativo e não progredir muito nesse estudo, porque o ideal é a gente fazer isso com mais tranquilidade aqui, com mais clareza, vamos tentar chegar até na parte ali que vai falar de Sócrates e Platão. Então, vamos entrar aqui agora na parte dos terapeutas. Alguém quer fazer algum comentário, quer adicionar alguma coisa com relação ao que a gente já viu até agora? Então, a parte aqui que ele vai falar de terapeutas, primeiro destaque que a gente tem que fazer. Aqui, ele está se relacionando a terapeutas como servidores de Deus, ou curadores, ou seja, formado de terapeuem, ou seja, servir, cuidar, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus, contemporâneos do Cristo, da mesma época do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios. Os essênios, nós falamos no nosso estudo anterior, né, essênios ou esseus, era um povo mais que se resguardava mais, que procurava, eles tinham uma moral que eles levavam em consideração muito parecida, muito similar com a moral do Cristo.
tanto que se cogitou diversas vezes, isso não foi comprovado historicamente, que o Cristo teria sido parte dos essênios e por isso ele professava o tipo de fé, o tipo de moral que ele professava. Tá? Isso nunca foi comprovado, são apenas aí informações, né, boatos de que teria sido assim, mas é muito provável que Jesus tenha conhecido os essênios, os esseus, a cultura deles, mas não que seja comprovado que uma coisa dependeu da outra ou uma derivou da outra. Tá? Então, aqui vai falar desse povo dos terapeutas que eles tinham alguma relação com os essênios. A gente vai ver, inclusive, que é muito parecido com a descrição dos essênios que a gente viu no nosso último estudo. Adotavam os princípios dos essênios também, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, ou seja, eles levavam muito a sério a alimentação, tá? Eles eram muito contidos com relação a isso, eles não gostavam de exageros, tá? Também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. A gente vê que, tanto na questão dos essênios e aqui dos terapeutas também, que tem essa questão de aplicar as virtudes, de se dedicar ao próximo, se dedicar ao autoaprimoramento, que confundia-se muito ali nas culturas com o cristianismo. Aí, por isso que tem até alguns nomes importantes ali da igreja que ele cita, que associava os terapeutas ao cristianismo. Fossem tais, ou seja, fossem cristãos ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Ou seja, aqui o autor está dando um destaque à questão justamente dos povos judeus, né? Por que eles foram, por que esse povo foi escolhido, por que foi naquela época que veio Cristo, por que ele veio passar essa mensagem utilizando-se dos povos judeus. Eles já tinham uma base, né? Como a gente já discutiu algumas vezes aqui no nosso estudo do Evangelho, essas informações passadas da espiritualidade para nós, de Jesus, tudo que ele veio trazer, as lições divinas, né, que Jesus vem nos deixar, elas vêm no momento em que a humanidade está preparada. Depois, o Espiritismo vem no momento em que a humanidade está preparada. Tem que haver algum substrato ali na humanidade, pelo menos alguma luz de entendimento que seja similar, que possa ser aproveitada para passar essa lição, para se passar essas informações, para se pregar essa evolução que é necessária. Então, para que isso aconteça, tem que ter pelo menos alguns traços, algumas similaridades aí na humanidade, para que isso possa ser levado adiante. Então, por isso que ele está destacando aqui os traços dos essênios, dos terapeutas. A gente vai ver que ele não vai falar de todos os povos citados, mas ele destaca alguns que já tinham alguns traços de pregar pelo autoaprimoramento, ser mais contido, mais não tão extravagante, não tão dado aos vícios materiais, aos vícios terrestres, mais apegado à fé, à divindade. Tanto nos essênios como nos terapeutas, a gente vai ver essas questões aí, e por isso que se dá um destaque nesses textos, para fazer justamente essa relação entre o judaísmo, o povo judeu, e o cristianismo, né? A matéria que o cristianismo precisava para se frutificar, que é encontrada dentro do judaísmo, certo? Uma delas, né, a principal aí que a gente não pode deixar nunca de lembrar, é que os judeus foram um dos primeiros povos, né, na história registrada a adorar a um Deus somente, né, a passar ao monoteísmo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma adição nessa parte aí que a gente estudou até agora? Que agora nós vamos entrar numa parte, eu vou até me ater somente a essa introdução aqui,
e não entrar depois na parte do resumo da doutrina aqui de Sócrates e Platão, porque aqui é um conteúdo mais denso, tá? Aqui a gente vai ter que dividir melhor ali para a gente estudar aos poucos. Algum comentário? Claro, Elton. Então vamos lá, gente. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Aqui nós vamos entrar numa parte, como eu disse, já que é mais densa, porque vai falar muito dessa similaridade agora das ideias professadas por Sócrates e Platão e o que isso tem de similar, o que isso encontra ali, pontos de igualdade, né, de correspondência no cristianismo. E vai fazer esse link também com o espiritismo. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele dessa seita e que, se houvera vivido no outro meio, teria professado outros princípios. Aqui ele está esclarecendo mais uma vez o que nós acabamos de falar, né? Que não é pelo fato de Jesus ter conhecido os essênios e haver uma similaridade ali nas questões professadas pelo Cristo e nas questões tidas como a cultura dos essênios, não quer dizer que a doutrina do Cristo ela foi retirada da cultura dos essênios. Tá? Ele está deixando isso ali em português bem claro. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então, o que ele está dizendo aqui é que, com a grandeza da ideia de Cristo, há de se fazer essa ressalva de que sempre há essas ideias grandes, essas ideias que tendem a mudar de uma forma geral o panorama da Terra, e elas sempre têm precursores que vão preparando ali o terreno para que essas ideias possam ser plantadas e frutificar. Então, depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Ou seja, muitas das vezes essas ideias grandes a gente vai tendo um ponto de inferência aqui, aí vem uma outra informação ali, aí uma outra pessoa começa a professar algo parecido a colar, e assim vai indo. Até que chega um momento que está tudo preparado, que Deus envia uma pessoa para reunir todas essas informações e organizar isso em corpo de doutrina. Tá? Então, desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Por quê? Porque já houve essa preparação do terreno. Não se chegou com aquela quantidade imensa de ideia modificadora, despejou-se ali no povo, que não ia ter aceitação. Né? Então, foram pegando os pontos em que geralmente esse povo, geralmente a humanidade, já tem ideias similares em um ponto ou em outro, e eles conhecem, porque aí dá-se aquela impressão de que está se relembrando de uma ideia que já tinha, né? E, na verdade, não deixa de ser uma verdade, né? Não deixa de ser real essa informação de que está se relembrando. Por quê? Porque sempre tem esses precursores, sempre tem alguns pontos que já foram falados anteriormente, que vem e que se ressalta ou que se esclarece, né, quando é chegada a hora dessa nova ideia grandiosa tomar conta da humanidade, como aconteceu com Cristo. Tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Aqui ele vai falar que a ideia cristã, assim como essas outras grandes ideias, também teve esse terreno preparado também. Nós sabemos, né, que a vinda do Cristo ela já era professada séculos antes, então tudo isso foi preparado, não foi ao acaso, né? A gente já falou disso várias vezes no nosso estudo aqui, que a espiritualidade ela organiza muito bem a forma com que essas ideias vão ser passadas, porque eles têm como fazer o levantamento dessas informações de qual o período, qual que é a preparação que vai se encontrar na Terra naquele momento em que se vai difundir uma nova ideia, certo? Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas.
que está nos dizendo aqui? Da mesma forma como a gente viu o exemplo de Cristo, quando ele vem e começa a atacar justamente aquilo que ele chamava muito de a hipocrisia dos fariseus, né? O simulacro, né? Aquela ideia de simular que tem alguma virtude sem realmente tê-la, a ideia de utilizar ali da inteligência, de uma boa oratória, para dissimular os próprios defeitos e apontar o erro do próximo, né? Ele está destacando aqui, o autor, né, nessa introdução a respeito de Sócrates e Platão, esses pontos de encontro aí que se tem com relação a Cristo e Sócrates. O ponto de encontro que eu falo são as similaridades, né? De que Sócrates também atacou muito esse fanatismo, tanto que ele foi vítima desse fanatismo, né? Foi morto como criminoso também, assim como Jesus foi morto como criminoso por atacar essas ideias fanáticas da religião. Defendia também a virtude real, assim como Cristo, né? Defendia que nós temos que ter a virtude, não simular essas virtudes. Ou seja, ambos combateram os preconceitos religiosos. Né? Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado, Sócrates, pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Aqui ele se utiliza o termo fariseus ali para designar não os fariseus em si, no sentido estrito da palavra, mas para designar os fanáticos religiosos, aqueles que se apegam à letra fria da lei para defender a todo custo, a defender a justiça, muitas vezes a ira divina, por conta da letra da lei e dos ensinamentos da religião, ao invés de focar na sua melhora, né, no desenvolvimento das suas virtudes, né, na correção dos seus erros, dos seus pecados, certo? Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Sócrates também não escreveu nada por si só. Os seus discípulos foram que registraram passagens da vida dele, ensinamentos que ele passou, certo? De Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. E é isso que vai, né, no próximo estudo nós vamos começar nessa introdução aí de falar sobre os pontos de concordância maior dos ensinos de Sócrates com os ensinos do Cristo, certo? Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo. Aqui ele já está se antecipando aos fundamentos, né, aos argumentos contrários que podem aparecer, de isso é heresia, comparar a doutrina de Sócrates com a de Cristo, porque Sócrates era pagão. Então, ele já está ali esclarecendo, né, pondo em panos limpos essa questão de que a doutrina de Sócrates não era pagã, e objetivava, inclusive, combater o paganismo. E que a de Jesus era mais completa e mais depurada do que a de Sócrates, né, a doutrina dele, nada tem que perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ao demais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. Então, aqui ele já está esclarecendo possíveis litígios que poderiam haver de fazer essa comparação da doutrina de Sócrates com a de Cristo. Muita gente iria dizer, na época, que isso é heresia, que onde já se viu, que não se compara com Cristo, porque se tratava de um pagão, e que a doutrina de Cristo não pode ser comparada com nenhuma outra, mas aqui ele já dá esse destaque. Olha, essa comparação não tem o intuito, né, o objetivo de diminuir a doutrina de Cristo, nem de querer engrandecer a doutrina de Sócrates a ponto de igualar ela à de Cristo, mas que se trata simplesmente de uma comparação dos fatos históricos, dos registros históricos que não podem ser negados, certo? O homem é chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para os que não ousem abrir os olhos.
chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Ele está dando um pequeno puxãozinho de orelha aqui com relação a essa questão de ter a visão muito limitada a um ponto, de que o Espiritismo não prega isso, que prega a fé raciocinada, que nós falamos bastante no item 2 ali da introdução, nesse nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele está falando que a nada aproveita, a ninguém aproveita esse tipo de contenda, esse tipo de picuinha que se fica, né, religiosa. De que não pode comparar isso com aquilo. Deve-se sim fazer, ainda que são questões religiosas que estamos analisando aqui, mas deve-se olhar de uma forma imparcial e de uma forma sem esse fanatismo, né? De uma forma que vamos analisar essa questão aqui para realmente aprender com relação a isso. Então é isso que ele está dando esse destaque ali para a gente, que não visa essa comparação que ele vai fazer aqui, diminuir a doutrina do Cristo, comparando com a de Sócrates, e não visa também engrandecer a doutrina de Sócrates, comparando com ela e querendo que ela se iguale à doutrina do Cristo. Só que uma foi precursora da outra, tinha similaridades com outra, e por isso preparou o terreno, uma para outra. Além disso, essas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. E aqui, nós vamos parar por aqui. Eu vou só já deixar destacado esse texto aqui, para a gente continuar aqui da semana que vem. Porque essa parte aqui vai entrar agora no ensino de Sócrates, que era um pouco mais complexo. Eu prefiro iniciar isso aqui numa aula separada, até porque a gente não vai ter tempo para aprofundar muito. E gostaria de abrir aqui para comentários, para quem quiser fazer a sua adição aí ao nosso estudo. Vamos lá, gente, quero ouvir vocês também. Velho, você explica tão bem que fica até difícil o que falar, porque é tão perfeito, bem explicado. Não, é que no Evangelho essa parte aí já é bem explicadinha. Essa parte aqui dessa introdução, muita gente pula ela, né, para estudar em si, do início ali do Evangelho. Mas você vê o contexto que essa parte principal aqui, ela dá para todo o arcabouço de informação que a gente vai receber ali ao ler o Evangelho, porque vai falar do contexto histórico, vai falar dos povos que viviam naquela época, dos costumes, de como que tinha, qual povo que tinha contenda com qual, porque isso tudo, lá na frente, na verdade, Cristina, vai nos ajudar a entender melhor aquilo que a gente lê há muito tempo já no Evangelho, das lições, das palavras, das parábolas, das explicações. Por quê? Por conta desse contexto que se dá. Né? A gente consegue entender melhor quando entende isso. Muitas das parábolas em si, a construção da parábola em si, que o Evangelho vai utilizar muito essas parábolas de Cristo para as explicar de uma forma mais completa, né, com a vinda do Espiritismo, que a gente vai perceber justamente ali que a construção da parábola é algo que é muito complexo por si só, já é da natureza da parábola ser complexa, porque ela precisa atravessar o tempo. Então, a gente olhando para essa missão, sobre esse viés aí, né, da missão do Cristo, olha a dificuldade que se tinha, que o Cristo tinha na época para poder construir e passar essas parábolas para o povo, porque ele fazia isso, ele fazia essas construções, ele passava isso de uma forma que o povo captava, com os recursos poucos, né, a míngua de recursos, né, que se tinha na época, e de uma forma que essa mensagem atravessasse o tempo. Às vezes a gente para, porque a gente já pega e a gente, desde pequeno, a gente ouve essas parábolas prontas, né? E a gente não imagina, às vezes, muitas vezes, a complexidade disso. O quanto que é de um nível de inteligência muito superior.
ao nível tanto nosso, de hoje em dia, quanto dos espíritos que habitavam a Terra na época de Cristo, né? O nível de evolução. Porque, né, é algo que, assim, foge do comum. É algo de pegar algo extremamente difícil, extremamente complexo, para se explicar para um povo extremamente simples, de uma forma e utilizando a linguagem do dia a dia desse povo, e de uma forma que eles pudessem entender e passar essa mensagem adiante. Então, por isso que eu acho muito interessante esse estudo que a gente está fazendo aqui, da introdução, porque ela dá esse contexto para o nosso estudo, para a gente continuar esse estudo depois com mais matéria, né? Sabendo do que realmente se passava, por que é daquela forma. Por quê? No item 2 a gente discutiu muito isso. A fé raciocinada, mais uma vez. Aqui o autor vai nos dar bastante material, bastante substrato, não só para acreditar que era assim, com elementos históricos, com elementos comprovados, mas também vai nos dar muito mais elemento para questionar as questões que vão ser estudadas e trazidas à frente aí, adiante no Evangelho. Certo? Então, você vê que essa primeira parte aqui, essa introdução, ela é uma das partes mais importantes do Evangelho, porque ela que nos dá o substrato para depois entender todas as outras partes que estão para frente. Por isso que, às vezes, a gente começa estudando ali e fala, mas o que no Evangelho aqui vai falar sobre os essênios, sobre os terapeutas, sobre esses povos da antiguidade, né? Quase não vai aparecer algumas menções disso aqui, mas porque nessas menções que se aparecem, são pontos cruciais que, às vezes, tinha muita dissidência de interpretação com relação à Bíblia. Então, ele vai explicar de uma forma ali que ele vai se utilizar justamente desse caminho que está sendo construído agora nessa introdução. Certo? Então, por isso que é bastante importante esse estudo nosso da introdução. E realmente, Cristina, ele passa essa introdução para nós uma linguagem muito fácil, né? Para a gente entender realmente o que acontecia naquela época e, com isso, poder talvez imaginar de uma forma melhor o que se queria dizer com tal palavra, com tal passagem, com tal parábola, certo? Então, é um preparo assim de terreno muito grande essa introdução do Evangelho. Wellington, eu li isso aí há muitos anos atrás, essa introdução, e nunca mais eu li. Era sempre do primeiro capítulo até, né? Mas eu nunca faço voltava à isso também. introdução. Pois é, eu nunca voltava. E agora estou vendo como é importante, né? Como agora abriu tanto o leque, né? O entendimento para os outros capítulos. Né? Porque depois, quando a gente chegar lá na frente, que a gente for estudar os capítulos mesmo, que é o que a gente faz, né? Eu falei, por exemplo, o meu mesmo, mas muita gente também faz isso, né? A gente não volta nessa introdução aí. Muitas vezes a gente vai ler o Evangelho, a primeira vez que a gente lê, a gente pega e lê a introdução, né? Por cima ali, muitas das vezes, né? Passa rapidinho por cima ali, para chegar nos capítulos e começar a estudar os capítulos. Mas aí, se a gente volta um pouquinho e começa a ver essa introdução, vai ver que ela já é a explicação de muito do que tem de conteúdo nos capítulos do Evangelho. Verdade. Muito bom. Gente, mais algum comentário? Alguém quer fazer mais alguma participação? Vamos lá, gente. Se vocês quiserem participar aí, fiquem à vontade, que esse tempo também é esse espaço de vocês, é de todos nós. Eu vejo também, Arthur, que com esse estudo, até mesmo para a gente, é porque a gente fala assim, estudo do Evangelho Espírita, mas até para a gente entender quando lê a Bíblia, né? Porque às vezes a pessoa fica, e a gente é acostumado com os irmãos evangélicos, eles leem aquele versículo e lê aquele, pronto, tira para si, e a gente fica. E já, assim, esse estudo sendo do início, como Cristina disse, que realmente a gente dá uma lida e pronto, acabou-se. O resto, geralmente, a gente abre ele até mesmo aleatório, né? No dia a dia. No dia a dia, E assim é diferente. E é bom isso. É bom, vai dando fazer esses estudos mais detalhados assim da doutrina básica de Kardec,
ajuda em todos os outros estudos que a gente for realizar. Porque, por exemplo, né, eu acompanho o estudo da série Nosso Lar do Haroldo. E ele mesmo, ele faz ali, em todos os estudos, ele faz citações a respeito da obra básica, onde se confirmam as informações que está ali na série Nosso Lar. Onde se explica tal coisa, que aconteceu, que narra no livro. Ele sempre se utiliza ali da obra básica. Então, é um ponto que a gente tem que se dedicar realmente a entender, porque vai nos ajudar para o resto da vida. É o beabá, né, que a gente tem que aprender ali para a gente poder depois se aprofundar em questões aí mais complexas. Gente, vamos fazer então, nós vamos até terminar um pouquinho antes do horário aqui, né, por conta dessa questão aqui, eu acho que fica mais didático a gente separar esse resumo para a próxima aula. E vou fazer, então, uma prece de encerramento. Lembrando, né, nessa quarta-feira a gente fez o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente continuou o estudo da segunda-feira, porque o Alberto não pôde participar por motivos pessoais, ele não pôde participar hoje, então a gente veio para não perder esse horário, continuar o nosso estudo. Na quarta que vem, já volta ao normal, então na quarta que vem, esse estudo desse horário das 7h30, é o estudo do Livro dos Espíritos e depois a gente está nos Mensageiros, né, que é da série Nosso Lar. Mas qualquer dúvida que alguém tiver aí, as pessoas que estão entrando agora, é só se manifestar no nosso grupo lá que a gente esclarece. Na quarta-feira, o Alberto sempre manda no grupo, já juntamente com o link, o resumo, a parte que está do Livro dos Espíritos que a gente está estudando, a parte que a gente está estudando dos Mensageiros, tá? Então, a partir da quarta que vem, ele já vai mandar lá de novo, a gente continua aquele estudo. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele às segundas-feiras, tá bom? E aí vai sempre ter o link separado lá no grupo também que a gente manda, tá certo? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mais esse momento, e com o nosso coração cheio de gratidão por mais esse estudo, por mais esses ensinamentos que nós pudemos compartilhar, pedir para a espiritualidade a bênção e a paz no lar e no coração de cada um dos que participam aqui conosco, de cada uma das pessoas que vão ter acesso a esse material gravado depois, que a espiritualidade possa aplicar um passe no coração de cada um, recarregando as energias, Senhor, com muito amor, com muita humildade, colocando em cada um desses corações a semente da caridade, do amor ao próximo e do trabalho do bem. Senhor, abençoa a nossa noite de descanso. Abençoa o nosso grupo de estudo, cada um dos que puderam aqui participar, dos que não puderam estar conosco também, que a espiritualidade possa visitar a cada um, de acordo com a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. E uma boa noite a todos, pessoal. Obrigado por todos que puderam participar. Boa noite. Bom descanso a todos. Boa noite. Maravilhoso.